Aleluia. Boa noite, queridos. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus? Uhul. Queridos, que bênção. Todo mundo recebeu o seu brinde do Dia dos Pais. Falta alguém receber? Quem não recebeu, levanta a mão. Lá atrás aqui, ó, teve um irmão que não recebeu. Aleluia. Alguém mais não recebeu? Aleluia. Você não recebeu não, querido? Aleluia. Tem um irmão aqui também que não recebeu. Glória a Deus. Nós queremos te presentear. Quando eu recebi a minha caneta do Dia dos Pais aqui, que bênção, né? Aí o irmão declarou assim, ó, pastor, essa caneta vai ser a caneta que você vai assinar os contratos, você vai ganhar bastante dinheiro. Eu digo, oh, glória, já tomei posse, né? Já estou vendo quais os contratos que eu vou fechar com a minha caneta, em nome de Jesus. Eu creio também que assim já é na sua vida, amém? Eu creio sim, em nome de Jesus. Deus vai te abençoar muito e te prosperar muito em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, hoje é o segundo domingo do mês e nós temos a apresentação de criança. Tem alguma criança para ser apresentada hoje? Se tiver, você pode estar vindo aqui para o altar e nós vamos estar orando pelo seu bebê. Amém? Não temos? Glória a Deus. Aleluia. Domingo passado, nós ministramos sobre pais. Quem lembra? Quem lembra o tema da mensagem do domingo passado? Muito bem, glória a Deus. Esse povo está crente mesmo, viu? Pai que não parou de esperar. E hoje é dia dos pais. Aleluia. Vamos dar um forte aplauso a cada um dos pais. Glória a Deus. Que bênção pela sua vida. E eu gostaria de estar orando pela sua vida agora. Eu nem vou pedir para você ficar em pé, mas você pode fechar os seus olhos. Se você está ao lado de algum pai, coloque a mão aí no ombro deste pai, se é o seu pai, ou se não é, você pode abençoar também a vida desse pai, seja o seu esposo, aleluia. Pai, nós te apresentamos, Senhor Jesus, cada um destes homens que têm sido fiéis a ti, meu Pai, cumprindo teu propósito nesta terra, e é cuidando, Senhor Jesus, dos filhos, dos quais, Senhor Jesus, nós entendemos que não são nossos, mas são herança tua nesta terra, meu Pai. Eu oro por cada pai, eu oro por cada avô, meu Deus, que tem ensinado, instruído, que tem levado os seus filhos a andar nos teus caminhos, meu Pai, que tem disciplinado quando é necessário. Muitos têm chorado, têm almejado viver o teu melhor. Pai, muitos têm orado no secreto, na madrugada, pedindo um milagre, Senhor Jesus. Eu também oro, Espírito Santo de Deus, pelas mães que muitas vezes fazem o papel do pai, Senhor Jesus. Nós bem sabemos e entendemos que não é a tua vontade, Senhor, mas é uma realidade, meu Pai. Dá força também a cada uma dessas mulheres, Senhor Jesus, para que os seus filhos não cresçam, meu Pai, com essa mentira do maligno, Senhor Jesus, onde muitas crianças crescem com essa falta de paternidade, tendo um desvio, muitas vezes, na natureza que o Senhor planejou, orquestrou para a vida dela, Senhor. Abençoamos a cada pai aqui presente, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Essa igreja é muito animada, irmão. A gente gosta muito de bater palma. Aleluia. Glória a Deus. O tema da nossa mensagem de hoje é o pai que corre. O pai que corre, né? É um pai corredor. Aleluia. E nós vamos ter como texto aqui base, né, o capítulo 15, lá de Lucas, onde você vai ler daqui a pouquinho, tá? A história do filho pródigo. Eu acredito que todos nós já ouvimos falar do filho pródigo, já lemos, já falamos, às vezes você já até pregou sobre isso, ministrou sobre isso. Vamos dar aqui ao culto de hoje, né? Vamos falar em cima deste contexto da Bíblia. E é interessante, queridos, falar que a história acontece da seguinte forma, né? A Bíblia conta um homem, ele tem 2 filhos. E, certo momento, um desses filhos chega para o pai e diz assim: pai,
Eu quero a minha herança. Eu quero que é meu por direito. Né? É um filho cheio de razão. Né? Então, nós vamos ler daqui a pouquinho na versão a mensagem, tá bom? Então, se a sua Bíblia não for igual, a mensagem você sabe que é uma versão mais poética, tá? Não é uma versão assim fiel, mas tem todo o sentido, tá? Não é uma coisa também que foge tanto, não. É uma mensagem mais poética, mas está bem parecida. Então, quando nós lemos falar sobre isso, querido, a história contada, ela conta a história de um filho. E esse filho chega para o pai e diz: pai, eu quero a minha herança. E nós sabemos que alguém só recebe a herança se o pai ou a mãe estiver o quê? Morto. Nos dias de hoje, ainda é assim. E na cultura judaica, a gente não vai entrar aqui falando de judaísmo, mas na cultura judaica, imagina isso há 2000 anos atrás. Como que era? Era muito mais forte, porque a honra, o pai e a mãe, era algo muito mais real. Né? Os mais velhos, né? Foi igual o pastor Júnior, os mais velhos sabem disso. Mas, eu não sei você, mas eu até hoje, quando eu vou na casa da minha mãe, a primeira coisa que eu faço é a benção, mãe. Quem faz isso, irmão? Hoje em dia, meio que a gente perdeu o costume, né, de pedir os filhos para pedir a bênção. E ai de nós se não pedíssemos a bênção, né? Então, é tão entranhado que se eu entrar na casa da minha mãe 10 vezes, é benção, mãe, 10 vezes. Você sai e volta, benção, mãe, vai. Benção, mãe. E se você não dá, ela fala: você está com raiva? Aconteceu alguma coisa? Eu digo: não, você não pediu a bênção. Mãe, já pedi 9 vezes, mãe, a bênção. Então, é uma forma de honra. Né? Nos dias de hoje, ainda tem. Então, você imagina isso há 2000 anos atrás, Jesus contando essa história. Jesus falando sobre esse filho que chega para o pai e diz: pai, eu quero a minha herança. É algo tão forte, irmão. Sabe o que significa isso? Ele está falando assim: ó, pai, por mim, o Senhor já deveria ter morrido. Essa é a raiz da história. Pai, o Senhor não sabe administrar, fazendo os negócios como eu saberia fazer. Pai, eu sou muito mais inteligente que você. Mas você acredita que esse negócio começa do dia para a noite? Você acha que um filho amanhece o dia e diz: pai, morre, eu quero tudo que é teu? Não. Se você parar para pensar, isso aqui começa, sem sombra de dúvida, com um filho, né, que ele tem aquele espírito de rebeldia. É aquele filho que muitas vezes reclama de tudo, irmão. Aquele filho que murmura. Nós aprendemos que quem murmura morre no deserto. Porque quem murmura está dizendo assim, ó. A pessoa que reclama da vida está falando assim, ó: Deus, se eu estivesse no seu lugar, eu faria melhor. É isso. É isso, irmão. Deus, se eu estivesse no seu lugar, eu agiria melhor na minha vida, na vida daquela pessoa. Quem já ouviu aquela história? Rapaz, se Deus existe, por que está acontecendo guerra, isso ou aquilo? É porque tem tanta maldade. Eu nem vou responder isso, porque você já ouviu tanto sobre isso, né? A gente faz tudo sem Deus, mas quando o negócio dá errado, aí nós perguntamos: cadê, né? Meu Deus do céu. Então era um filho, né, que o desejo do coração dele era sair de casa. O desejo do coração dele era abandonar os ensinamentos do pai. O desejo do coração desse filho era quebrar a sua aliança com a família e ser acolhido pelo mundo. Esse filho, ele se achava tão sábio, tão inteligente, que ele pensava: tudo que eu sei, tudo que eu tenho, ao sair do contexto familiar, eu vou entrar no mundo e vou ser vitorioso com tudo aquilo que eu já tenho e aprendi. E sabe o que é mais louco? É que o pai permite que isso aconteça. Né? O pai, ele não impede que o filho vá embora.
Nós sabemos e entendemos, querido, que essa parábola, quando Jesus conta essa história, ele não está falando só, ele não está falando de um pai e um filho. A representação dessa história é Deus e nós. Então nós aprendemos logo assim de início que Deus nunca vai obrigar ninguém a viver com Ele. A Bíblia diz que onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade, irmão. Ali há liberdade. Não há constrangimento. Você faz aquilo que você quer. O apóstolo Paulo ele fala: tudo posso, mas nem tudo me convém. Lucas capítulo 15, no versículo 12, diz assim: o pai então dividiu a propriedade entre os dois filhos. Quantos? Dois. Não se passou muito tempo e o filho mais novo arrumou as malas e foi morar num país distante. Por ser indisciplinado e esbanjador, ele desperdiçou tudo que possuía. Estava já sem dinheiro quando uma seca devastou aquele país e ele começou a passar necessidade. Um cidadão contratou para cuidar de porcos. E para piorar, ninguém lhe dava nada. Ele chegou a passar tanta fome que teve vontade de comer a lavagem dos porcos. Então aqui nós observamos que o filho se vê tão desesperado, irmão, que agora ele quer comer a lavagem dos porcos. Vamos falar um pouco desse cidadão aí, desse filho. Nós já demos aqui para ele alguns requisitos, né, para ele seguir o que não deu muito certo para a vida dele. Primeiro, era uma pessoa prepotente e orgulhosa. Era alguém que achava que sabia o que estava fazendo. Segundo, ele queria sair de perto da família. Ele queria se afastar do contexto da paternidade e da irmandade. A palavra de Deus fala, querido, que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns. E nós acabamos de ler que ao passar pouco tempo, ele arrumou as malas, pegou tudo que tinha e foi morar na mesma cidade. Sim ou não? Não. Ele foi para uma terra distante. Ele quebrou totalmente a aliança que ele tinha. Ele não queria saber mais nem do povo que ele conviveu. Ele não queria saber de família, não queria saber de parentes. Não queria saber dos irmãos. Eu acredito que ele nem se despediu do irmão dele. Foi embora e tchau. Eu vou viver a minha vida bem distante de tudo e de todos. Ao passar um período, por ele não ter sabedoria, a Bíblia diz que veio uma grande fome. E a fome foi tão grande que ele não tinha mais dinheiro, irmão. Estava no fundo do poço. Ao chegar no fundo do poço, ele foi cuidar de porcos. E você sabe que até hoje, o judeu, ele não come carne de porco, né? Ele não come. Nós comemos, viu, irmão? Nós não somos judeus, não. Nós somos gentios. Jesus levou tudo isso e aleluia, né? É uma maravilha, glória a Deus. É, e é bom, né, irmão? Isso assado, meu Deus. Ai, meu Deus. Irmão, estou tudo com fome, né? Todo mundo até acordou agora. Aleluia. E esqueci até o que eu estava falando, irmão. Lembrei. E aí ele está cuidando de porcos, que era algo que o judeu não podia tocar, que contaminava. E além de agora ele estar cuidando dos porcos, irmão, a Bíblia diz que ele tinha vontade de comer a lavagem dos porcos. Olha a situação que o cara chegou. Olha a situação que agora ele está vivendo, que ele está vivenciando, né? Literalmente no fundo do poço. Quem não conhece alguém aqui que já não chegou no fundo do poço, irmão? Talvez você seja uma pessoa que já esteve no fundo do poço. E o fundo do poço não é o fundo de uma cacimba, não, irmão. O fundo do poço muitas vezes é um vício, é uma situação
financeira terrível. É uma situação emocional que você não consegue muitas vezes vencer sozinho, precisa de ajuda de outras pessoas. Muitas vezes é espiritualmente falando, alguém que não consegue romper espiritualmente. É um desânimo na alma. Fundo do poço. Fundo do poço. Existe muitos fundos do poço, irmão. Tem pessoas que têm relacionamentos que machucam tanto e a pessoa não consegue mais se erguer. Vivem uma vida amargurado, triste, magoado, chateado. Eu estava conversando com as pessoas esses dias, e eu achei interessante, que a gente estava conversando, e aí mostraram uma foto assim. E aí a pessoa falou assim, mas que pessoa bonita, né? Mas ela tem um olhar tão triste, e ela nem sabia de nada. Aí a pessoa que estava conosco falou assim, ó, rapaz, ela tem um certo problema emocional, porque perdeu o pai, e no mesmo ano perdeu o irmão. Então ela tem uma tristeza na alma, passa por alguns momentos depressivos. E a pessoa nem sabia de nada. Nem sabia, só pelo olhar. Uma pessoa jovem, mas o olhar triste. Então existem pessoas que estão no fundo do poço, mora do seu lado talvez, e você nem sabe. Você nem sabe. Você vai vivendo e a pessoa está lá triste, abatida, nós nem sabemos. Né? Então tem pessoas que vivem no fundo do poço por escolhas erradas. Nós falamos aqui domingo passado, né? Jacó, ele entrou no fundo do poço, mas ele colheu aquilo que ele plantou, né? Ele plantou muita coisa errada e começou a colher também muito fruto ruim para a vida dele. Então tem pessoas que estão choramingando, se afastando de Deus por escolhas erradas. E aí depois, eu vou sair de perto do Senhor. Não, Deus não tem nada a ver com as suas escolhas, foi você que escolheu. Porque cada um de nós temos o livre arbítrio, muito bem, né? Então tá esse jovem lá choramingando, irmão, triste, abatido, passando fome, literalmente. Arrumou um emprego. Gente, imagina se arrumar um emprego que não tem salário. Ele arrumou um emprego para cuidar de porcos. E a Bíblia diz que ninguém lhe dava. Era um escravo, irmão. Um escravo do escravo, que não tinha nem o que comer. A fome era tamanho tal que não tinha comida. Então estava esse jovem passando essa necessidade. E aí agora nós chegamos a um pai que corre, irmão. Imagina que negócio bacana, né? Lá em Lucas, no versículo 17 do capítulo 15, fala assim, ó. Essa situação, o fez cair na realidade. Ele pensou, os empregados do meu pai têm 3 refeições por dia. Ô, glória, né, irmão? E eu estou aqui morrendo de fome. Já sei, vou voltar para casa e dizer ao meu pai, eu pequei contra Deus e contra o Senhor. Eu não mereço nem ser considerado seu filho. Ser um dos seus empregados já está muito bom. Decidido, levantou-se e tomou o caminho de casa. Ele ainda estava bem longe na estrada, quando o pai o avistou e o coração do velho disparou. E ele correu para o abraçar e beijar o filho. E começou o seu discurso. Pai, eu pequei contra Deus e contra o Senhor, não mereço nem ser chamado seu filho outra vez. O pai nem quis escutar. Chamou o empregado e ordenou, rápido, tragam roupas decentes para ele, tragam também um anel de família e um par de sandálias. Depois vão buscar uma novilha gorda, preparem um churrasco e vamos festejar. Vamos nos divertir. O meu filho está aqui vivo, não está mais perdido. Foi achado e a festa começou. Amém, queridos? O filho caiu em si, irmão, como se ele tivesse acordado de um sonho ruim.
Então vamos lá. Ele estava passando por uma situação tão difícil. Fundo do poço. Ele não tinha o que se alimentar. E aí eu trago para a nossa vida espiritual, mais uma vez, esse pai aqui representando Deus. E esse filho, nós. Nós que eu digo, a humanidade que se afasta de Deus, tá? E a Bíblia diz que quando ele estava nessa situação, ele lembrou-se de quê? Do pai. Por quê, irmão? Porque existem alimentos, nós já pensamos em quê? Na fome, né? E é o que fala a palavra. Mas quem está no mundo come o quê, irmão? Por mais que você não esteja passando fome, come o quê? Qual é a comida que o mundo oferece? Tem muita gente que está servindo ao Senhor Jesus, irmão. Começa uma caminhada com Jesus, começa a prosperar na vida, começa a ter aquilo que nunca teve, viver aquilo que nunca viveu, sonhar aquilo que nunca sonhou, provar aquilo que nunca provou no mundo espiritual, ter amigos que nunca teve, porque aqui na igreja nós não somos perfeitos, irmão. Mas pense no povo que se alegra com você. Pastor, mas tem umas coisas ruins, todo canto tem. Qual é a família que não tem coisa ruim, irmão? A família que não tem coisa ruim, meu irmão, é a celestial, já morreu. Mas se tiver vivo aqui, meu irmão, toda família tem um negócio esquisito. Para que é isso, pastor? Para exercitar a nossa fé. Quando aparecem umas coisas ruins do nosso lado, não é para fazer raiva, não, é para sair para o céu, irmão. Provando todo dia, meu Deus, deixa eu orar mais, deixa eu jejuar. Nós estamos aqui no 21 dias de jejum, irmão. Vai ter gente que vai ter que fazer 60. Né? Porque tanta coisa que está perto assim que ele tem que se afastar, sai para lá, né? Mas tá esse jovem agora que se afastou-se da casa do pai e ele foi para perto de pessoas que ele nem conhecia, irmão. O que o mundo oferece para nós? Mentira. E a pessoa vai comendo mentira, se alimentando de mentira. O que o mundo oferece para a gente? Falsidade. Sim ou não? Meu Deus do céu, e como, meu irmão? O que o mundo oferece para nós? Doença. O que o mundo oferece para nós? Calúnia. O mundo ele oferece muita coisa ruim, que a gente vai comendo, comendo, comendo. Chega um momento que você está tão vazio, tão seco, que você lembra. Quando eu estava na casa do meu pai, eu me alimentava todos os domingos. Porque às vezes a gente está aqui, irmão, a gente escuta uma palavra, diz assim, eu já ouvi esse versículo. Eu já li, semana passada lá em casa. E Deus falou muito melhor, foi comigo. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Todos os dias, Deus fala conosco de uma forma diferente. Porque a palavra dele é viva, irmão, é eficaz. O que o mundo oferece muito, irmão, para nós, são falsas amizades. Talvez esse jovem foi embora, nem falou com o irmão. Foi-se embora. E aí ele arrumou uma amizade que quando a fome veio, rapaz, já era, irmão. E não conhece alguém que muitas vezes está do teu lado. E aí, meu irmão, o negócio está bom, está uma maravilha. Rapaz, está prosperando, olha, graças a Deus, comprei meu carro, isso e aquilo. Rapaz, glória, que coisa, rapaz, que bênção, né? Aí quando o cara sai, o mundo oferece isso. O outro já pensa, falsidade, né? Isso aqui liso, está bem roubando. Para um carro desse, comprou uma casa, dá ruim, está bem falsificando documento para comprar uma casa. Vocês lembram que tinha não sei se ainda tem, mas tinha antigamente, um programa que tinha uns bonecos, e tinha um que era o Coxinha, quem lembra? Né? Que tinha o Coxinha, né? A pessoa chegava e dizia assim, rapaz, aí ele olhava para a pessoa e dizia, você é uma maravilha, você é uma pessoa inoxidável, era aquele negócio. Aí a pessoa ficava, rapaz, o que é isso, Coxinha? Sou isso tudo não. Aí ele ia embora. Aí quando ele ia embora, ele chamava o amigo dele. Qual é o nome do amigo dele? Como era? Rapaz, todo mundo assistia, né? Rapaz do céu. Aí ele dizia assim para o amigo dele, vai para lá, né? Carniça, né? E aí o Doquinha, que é isso, Coxinha? Gente, o mundo oferece isso. O mundo oferece isso, gente. E chega um momento que a fome bate, o desejo de estar com o Senhor bate, a vontade de receber o que é verdadeiro bate. Porque ninguém é besta, irmão. Ninguém é besta. Todo mundo sabe quando algo é real
é verídico. Você pode até não gostar de comer. Tem gente que não gosta de comer legumes, aí gosta de comer chocolate. A gente gosta dos dois, né, irmão? Mas o que faz bem? Olha aí, hoje não teve coragem de falar, né? Legume é bom, né, irmão? A gente gosta da pizza, né? Mas a pizza deixa nós tudo quebrado. Mas o que faz bem? Você pode até não gostar, mas existem coisas que fazem muito bem para a nossa saúde. E aí esse jovem disse, rapaz, eu preciso voltar. Lá é o lugar. Lá é o lugar onde eu vou me encontrar com meu pai. E a Bíblia diz que esse jovem voltou. E aí ele faz um texto na cabeça dele. Cara, como é que eu vou falar para meu pai que eu estou voltando para casa? Porque eu desejei a morte dele. Eu disse, olha, o Senhor não tem condições nenhuma de cuidar de mim. Eu vou cuidar de mim sozinho. Peguei a bênção e fui-me embora. E agora eu vou voltar sem bênção, sem nada. Você imagina esse jovem voltando para casa. Imagina o jovem voltando, gente. Não sei se você é igual a mim, que eu viajo na maionese, gente. Eu já imagino já o caminho, imagino ele, imagino o pai. Então você imagina o jovem vindo de lá para cá. A Bíblia diz, sabe o quê, irmão? Que ele estava vindo. E aí você vai ler no texto comigo que, rapaz, ele voltou quebrado, irmão. Voltou sem nada. Ele voltou sujo. Voltou um pé rapado, literalmente, sem chinela, com as roupas rasgadas, sem nada. E ele pensando, eu vou voltar para o meu pai e eu vou falar assim, Senhor, eu não sou digno nem de ser teu filho. E aí com aquilo, eu creio que ele vinha pensando aquilo. E aí eu acredito que ele entrou no caminho, quando ele entra no caminho, na vila, aquela vila bonita, porque o pai era muito sábio, então ele cultivava, ele pingava lá água, e as plantas cresciam, tudo frutificando. E agora eu imagino as pessoas olhando para aquele filho e dizendo assim, ó, rapaz, quem é esse mendigo que está chegando aqui dentro? Porque todo mundo lá era próspero, porque ele mesmo diz, as pessoas comiam no mínimo 3 vezes por dia, que sobrava. Então ele vinha muito magro, vinha, sabe, raquítico, fedendo, cabelo todo grande, estupiado, os pés talvez sangrando, e as pessoas, vai para lá, mendigo, vai para lá, aqui não é o teu lugar não, mendigo. E ele continuava lá, porque não, eu tenho que chegar no meu pai, mas a Bíblia diz que de longe, isso é muito forte, porque de longe, muitos viam o mendigo, mas de longe, o pai reconheceu que era o filho. De longe, ele pensou, é o meu filho. E a Bíblia diz que ele correu, gente. Ele correu e abraçou o filho. E aí o filho disse assim, pai, eu pequei. Enquanto o céu e a gente, ele nem ouviu nada. E ele dizia, pai, papai, vem cá, meu irmão. Traz um balde d'água. Ele, pai, um balde d'água na cara, que ele nem imaginou, engolindo água. E traz o sabão. E ele, pai, eu pequei sabão nele. Traz uma roupa boa para vestir nele aqui agora. E ele, que é isso? E a roupa já entrando aqui nele, arrancando a roupa velha, os trapos que ele... Traz agora uma sandália. Gente, os servos não tinham sandália naquela época. Imagina um mendigo como é que ele andava, gente. Ele traz uma sandália e ele fala, olha, agora traz, sabe o quê? Traz o anel da aliança. Traz o anel da família. Coloca o anel da família agora no dedo dele. E eu imagino o filho constrangido, porque o filho queria dizer que queria ser um empregado. Agora o filho, ele volta a ter autoridade de filho, que ele achou que havia perdido. Porque se alguém está em Cristo, nova, as coisas velhas já, e tudo se fez novo. A mesma palavra diz que mesmo que eu e você venhamos ser infiéis, ele permanece fiel. Ele pode ter quebrado a aliança com Deus, mas Deus nunca quebrou a aliança com ele. Todos os dias, quando eu vejo pessoas, eu estou tão abatido, pastor, eu não sei se eu continuo, ai meu Deus. Rapaz, para com esse negócio em nome de Jesus, porque todos os dias o inferno se levanta contra a sua vida, meu irmão. Todos os dias o diabo ele tem uma armadilha para te pegar. Sabe para quê? Para roubar a tua autoridade de filho. Porque quando tu acha que é servo, quando tu acha que é escravo, tu não tem autoridade. Tu imagina aqueles servos que estavam ali dizendo, olha, sai para lá, porque agora tu não é filho dele não, rapaz.
Imagina aqueles que estavam do lado do pai dizendo assim, ó, eu não acredito não que ele vai receber ele de volta. Não, depois de ele ter feito tudo que ele fez, rapaz, ai, se eu for, o teu pai vai te dar uma lapada. Olha, tu vai sofrer, porque tu vai pagar o que tu fez com teu pai. Agora tu imagina agora o filho com um anel no dedo. Tu imagina aquele que disse que ia sofrer, aquele que disse que ele não podia entrar, ele com autoridade agora de colocar para dentro ou para fora. Imagina aquele que criticava tendo que se submeter, porque agora é filho. Quem está entendendo, irmão? Agora é filho, querido. Ele voltou a ser filho. Algo que ele achou que nunca mais ele voltaria a ser. Que ele achou que nunca mais Deus iria restaurar aquilo que ele perdeu. Então o pai não estava esperando o filho, não estava esperando o filho para provar que merecia. Ele só queria o filho de volta. Ele só queria o filho de volta, irmão. A Bíblia diz aqui em outro lugar, lá em Efésios capítulo 2, versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. A graça, que não é o filho provando que merece o amor. Graça é o pai que nunca esperou essa prova de amor. O pai sempre esteve pronto para restaurar o filho, sempre. Quando nós perdemos esse sentimento, irmão, aí o diabo, ele ciranda. Ele faz o que quer muitas vezes na vida de muitos homens e mulheres de Deus. Pastor, mas não era 2 filhos? Um foi restaurado. E o outro filho? E o que ficou? No versículo 25 diz assim, ó. Tudo isso se deu enquanto o filho mais velho estava no campo. No final do dia, ele voltou para casa. Ao se aproximar, ele ouviu o som de música e das danças. Intrigado, perguntou a um dos empregados o que estava acontecendo. Ele contou a novidade. O seu irmão voltou para casa. O seu pai ficou tão contente de recebê-lo de volta, são e salvo, que mandou fazer uma festa. Então, essa é uma parte da parábola onde muitas vezes, né, nós não falamos. Nós ministramos a primeira do filho pródigo e esquecemos aquela do filho que ficou. E olha o que ele falou. O irmão mais velho ficou tão revoltado que não quis participar da comemoração. O pai tentou conversar com ele, mas ele nem quis ouvir e protestou. Há quantos anos eu trabalho para o Senhor, sem nunca reclamar? E alguma vez ganhei uma festa para mim e meus amigos? Agora, esse seu filho que desperdiçou todo o seu dinheiro com prostituta, olha como o filho aqui já fala até o pecado do irmão. Aparece aqui e o Senhor dá uma festa dessas. Então o texto é muito claro que fala que o irmão ficou tão irado que ele não quis entrar na casa. Pastor, por que essa ira tanto? Você lembra que o tema da mensagem é o pai que corre, né? E aí você lembra que de longe o pai viu o filho, de longe. E nesta época, queridos, alguém de posição não podia correr. Não podia correr. Isso era uma vergonha, isso era um escândalo. Por quê, pastor? Porque nesta época, né, o corredor, não é que nem hoje, né, a pessoa que corre tem um short, né, aleluia, eu sou um corredor profissional, eu estou brincando. Mas existem shorts, né, que você veste, aí tem um short, por dentro do short tem um outro short, né, que é para a pessoa correr
e tal, e ninguém vê nada. Nessa época não tinha isso não, gente. Todo mundo usava meio que um vestido. Então, as irmãs sabem muito bem disso. Às vezes as irmãs estão com um vestido longo, aí começa a chover. O que a irmã faz? Levanta um pouquinho, né? Aí sai igual uma pata, às vezes, toda para tentar, né, não quebrar o salto e nem se molhar, né? Para dar aquela carreirinha. Né? Aí você imagina o pai, quando vê o filho. Você acha que o pai fez o quê, gente? Levantou o vestidinho e saiu. Gente, olha, ele pegou o vestido aqui, olha, rupo, e saiu mostrando as pernas, correndo. Imagina todo mundo olhando as pernas do pai. Né? Imagina as pessoas falando, que vergonha! Como que ele se deixa ser visto por toda a comunidade mostrando as pernas por um filho rebelde, um filho que abandonou a casa do pai? Que vergonha! Você sabe o que Jesus queria falar com isso, queridos? Que ele tomou a minha e a sua vergonha. Ele que morreu no meu e no seu lugar. Foi ele que foi despido lá na cruz. Foi ele que levou o meu e o seu pecado. O pai não se preocupou com quem ia falar que ele estava ou não mostrando a perna. Ele correu para abraçar o filho, porque ele não se importou de tomar vergonha pelo seu filho. E agora você imagina o irmão mais velho chegando, ouvindo toda a história. Rapaz, o teu pai fez um escândalo aí, todo mundo está falando. E ele, pai, o senhor nunca fez isso por mim, pai? E aí é interessante que o pai sai mais uma vez de casa para buscar o outro filho. Mas agora ele pega um filho que estava dentro de casa, gente. E o filho, ele é muito realista. Porque ele fala assim, pai, quantos anos eu estou te servindo aqui, pai? Era um cara trabalhador. Era um cara obediente. Era um cara temente ao pai. Era um cara que não botava a mão na botija para roubar. Era um cara que, se o pai dizia, vai ser de madrugada até a noite, madrugada até a noite. Era um cara que não contou pipoca também, de jogar na cara do pai, né? Eu sou pastor aqui, irmãos. E como pastor, quem é que não quer alguém que sirva? Quem é que não quer alguém que esteja do lado? Quem é que não quer alguém que esteja toda hora? Conta comigo, pastor. Vai lá, faz isso. Qual é o pai que não quer um filho obediente? Me fala. Mas, certo momento, o filho fala assim, ó, o senhor nunca me deu nem um carneiro, porque o novilho valia muito mais, né? Para me festejar com meus amigos. E aí o pai olha para aquele filho e diz assim, filho, tudo que é meu é teu. Ontem eu conversava com uns amigos meus, pastores, e eu passava para ele, olha, eu estou em crise com a cegueira da igreja. Como assim, pastor? Porque se a igreja entendesse quem eles eram em Cristo Jesus, gente, ninguém segurava nós. Ninguém segurava nós. Mas isso que é tão real nos dias de hoje, como há 2000 anos atrás. Está cheio de cristão dentro da igreja, irmão, que nunca viveu o melhor de Deus. Está cheio de cristão dentro da igreja que converteu há 10 anos atrás, e a mesma confusão que ele tinha no casamento há 10 anos atrás, ele tem hoje. 10 anos depois, parece que nada mudou. Tem cristão que converteu há 15 anos atrás, que nunca teve uma experiência profunda em Cristo Jesus, para mudar de vida. Tem gente que nunca viveu o melhor de Deus na vida financeira, irmão. Você conversa com a pessoa, e aí, tá difícil, irmão, desempregado, é mesmo, é. Aí um mês depois, pastor, eu consegui emprego, glória a Deus. Um ano depois, e aí, como é que tá? Tá difícil, pastor, eu estou desempregado. Homem, que demônio é esse, meu irmão? A pessoa parece que vive em círculo de miséria, assim, ó. Círculo de miséria, de pobreza, de coisa ruim. Não consegue romper na vida. Não consegue viver o melhor. E aí é muito mais fácil, quando a pessoa está vivendo dessa forma,
Rapaz, eu vou sair da igreja. Quem já ouviu isso? Rapaz, antes de eu passar para a lei de crente, parece que era tudo mais fácil. Depois que eu passei para essa lei dos crentes, meu irmão, o negócio está pesando para mim, viu? Mas sabe por quê, irmão? Porque antes você comia da mentira e mentia. Antes você comia do engano e enganava. Antes você comia das falcatruas e também rebolavam para cima do outro. Antes você dizia, se não for assim, eu dou um tabefe no bem ligeirinho. Hoje você não pode, porque todos os membros seus são santos, amém? Não tem esse negócio na pau, só crente, mas o meu murro aqui está repreendido, né? O seu murro não tem, vai dar murro no diabo, não em outra pessoa. Né? A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, não é contra principados e potestades, irmão. Nós estamos aqui sexta-feira, a noite de glória. Irmão, ô noite de glória. Foi ou não foi, irmão? Meu Deus, irmão, cada vez tem mais gente. Quando era até 9 horas, vinha menos gente. Agora está até às 10, está lotando. Vou botar até 11 para dar mais gente ainda. Olha aí, irmão, estou empolgado, ô glória. Mas verdade. Teve uma hora aqui, a gente começou a cantar e os rindo do louvor começaram a ministrar, né? É assim que eu luto as minhas guerras. Como é que um cristão luta, irmão? É oração, meu irmão. O cara está na luta, está na peleia, está na pindaíba, está no fundo do poço. Irmão, vamos para a noite de glória. Rapaz, não dá não. Porque eu estou cheio de coisa para resolver. Está resolvendo. Onde é a sua luta, meu irmão? Além do secreto, é com os irmãos, é em família. É ouvindo a palavra. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra, irmão. Eu falo isso para todo mundo. É mais fácil orar lá no quarto sozinho ou orar aqui em comunidade? Em comunidade, irmão. Vamos ser sinceros, sim ou não? Ora se não é, meu irmão. O cara está aqui o louvorzinho tocando, só coisa boa. Rapaz, irmão, quero parabenizar o menino do louvor. Esse último louvor aqui, todo mundo cantando. Parecia um coral, viu? Vamos aplaudir a Jesus pela vida dos meninos do louvor? Glória a Deus, viu? Está cada vez melhor. Isso é só o começo, aleluia. E aí, queridos, nós precisamos tomar essa posição na nossa vida. Por quê, pastor? Eu já tenho falado, gente, não tem uma coisa mais frustrante na vida de um crente, de um cristão, ele viver uma vida do qual ele não vive melhor que Deus, irmão. Ele viveu uma vida que não tem milagre para contar. Quanto milagre, irmão? Assim, pastor, graças a Deus, eu ouvi um testemunho lá no YouTube de um irmão que entrou dentro do terreiro de macumba, não sei, é umas conversas sem pé, né? E o teu, perguntando é do teu, meu irmão. Da tua vida, da tua família. O que Deus fez no teu casamento? O que Deus fez de milagre nas tuas finanças? Qual foi a última vez que tu chapou de Deus a tal ponto que tu não aguentar ficar em pé? Uma vez eu conversei com o irmão que ele tinha 25 anos de crente. Ele disse, eu tenho 25 anos. Eu digo, claro. E a gente conversando, né? Aí ele falou, pastor, um dia eu estava tão cheio de Deus que eu até chorei. Eu digo, sangue de Cristo tem poder, meu irmão. Digo, irmão, eu sou difícil para chorar, viu, irmão? Olha, eu não choro se o passarinho morrer, se o cachorro for atropelado, eu não choro, não, irmão. Eu não choro por filme romântico, filme triste, filme não choro. Agora, perto do papai, meu irmão, meu irmão. Eu me seguro, tem hora que já era, meu filho. Choro, irmão, choro mesmo. Deus quer ver muito mais olhos molhados, irmão, do que olhos secos. Tem muita gente com os olhos secos, olhando, irmão, fecha teus olhos. Nossos 21 dias de jejum, irmão, nós estamos falando muito sobre isso. Quem está acompanhando no grupo da igreja, irmão? Todo dia a gente coloca, tem 8 pessoas jejuando, a gente vê um negócio desse, não, irmão. Vocês sabem que eu estou no meu segundo jejum de 21 dias, né? Se você não estiver jejuando. Olha, pastor, não estou jejuando, comece amanhã, irmão. Dá 12 dias de jejum. É milagre, aleluia, é profético. 12. Né? Então não tem problema não. Mas eu vou colocando lá todos os dias. E vai ter alguns dias que vai ser muito parecido com o outro. Para quê, pastor? Porque eu quero te impulsionar. É proposital. Eu quero te impulsionar a você melhorar algumas áreas da sua vida. Porque nós precisamos crescer e melhorar. A Bíblia diz que é de glória
Em glória. Às vezes eu estou aqui, irmão, chega uma pessoa no final do culto, pastor, que foi? Quase que eu aceitava Jesus. Foi mesmo? Foi. Ele quer aceitar agora? Ele disse não. Eu digo, por quê? Não é só uma nem duas vezes, irmão. Talvez você que está aqui, você já fez isso. Eu não estou querendo menosprezar a sua atitude, não. Mas por que você não quer? Aí ele fala assim, não, pastor, porque eu preciso mudar algumas coisas primeiro. Eu digo, não, irmão. Vem do jeito que tu tá, meu irmão. Vem. Olha, como é que o filho pródigo foi, irmão? Rapaz, ele chegou lá todo lascado, irmão. Ele se lembrou, olha, é ali que tem a vitória. É nos braços do meu pai. É ali que eu vou alcançar a bênção de Deus sobre a minha vida. E assim aconteceu. E aí o filho mais velho, ele estava lá vivendo com o pai, mas com uma capa religiosa. Nós falamos aqui na Noite de Glória também. Eu vou falar muito da Noite de Glória para te motivar a vir na outra, viu? Nós falamos aqui, e foi o tema da mensagem da Noite de Glória. Sabe? Tem muita gente acomodada com o ruim, porque não quer avançar para o bom e para o ótimo, maravilhoso de Deus. A pessoa não quer exercitar a fé, o negócio está dando errado. Não, mas é isso mesmo, pastor. Aleluia. É a vontade de Deus. Amém, irmão. Tudo é de acordo com a vontade de Deus. Amém ou não amém? Amém. Mas o senhor da viúva, que o filho morreu, estava lá com o profeta. E aí o menino morreu. E ela podia ter dito, é a vontade de Deus. O que ela fez? O profeta, o que você fez comigo? Tu me deu o menino? Tu não orou? Não foi Deus? Que foi Deus. E agora matou o menino? O menino morreu. O que o profeta fez? Rapaz, que conversa é essa, meu? Foi, eu vou lá agora. Foi ou não foi? Vamos lá. O profeta chegou lá, o menino ressuscitou. Foi ou não foi? Foi não. Ele orou, o menino ressuscitou não. Orou de novo. Vou ficar em cima desse menino aqui. Orou. Começou a fazer uma loucura santa, irmão. O que aconteceu? O menino voltou à vida, irmão. A gente precisa tomar uma atitude. Rapaz, eu acredito no seguinte, de verdade. Pode até não acreditar. Jesus ama a nossa loucura, irmão. Jesus ama a nossa loucura. Jesus ama o novo convertido que não sabe nem jejuar. Ele tira. O pobre começa, vou tirar a merenda, só falta morrer de dor de cabeça. Café, quando dá 9 horas, ele está todo se tremendo. Nem está com fome, é tão acostumado a comer, né? Quando dá 9 horas, todo se tremendo. Meu Deus. Liga, pastor, eu posso comer. Eu estou todo me tremendo, pastor. Aguenta mais um pouco, irmão. Até às 11, até às 10, não sei. E fica naquela luta, irmão. Ninguém nunca deu pedaço de bolo para o pobre. Quando é no dia que ele jejua, tem até aniversário. E está lá, eu vou aguentar. Gente, Jesus ama isso. Às vezes fez tudo errado, nem orou, não fez nada. Por isso que não está dando testemunho. Rapaz, eu jejuei, Deus fez isso na minha vida. Porque é pela graça, irmão. Deus conhece o meu coração, o seu coração. Se você for esperar ser perfeito, você não vai nunca. Sabe por quê? Porque talvez você nunca vai ser perfeito aqui na terra, irmão. Mas é de glória em glória, irmão. Eu preciso ser melhor hoje do que eu fui ontem. Eu vejo muita gente aprisionada em vício. Sabe por quê? O cara, vamos dizer um exemplo, o cara fumava todo dia. Ele passou 30 dias sem fumar. Aí ele fumou um dia. Aí no outro dia, ele fumou 3 carteiras de cigarro. Por que você fumou 3 carteiras? Não, porque eu caí. Não, irmão, tu passou 30 dias, cara. Tu fumou um desgraçado desse, chuta esse demônio pro lado e continua a tua caminhada. Tu está entendendo, irmão? Amém ou não amém? O cara está com 10 anos vendo pornografia, está com 2 meses que ele não vê. Entrou para a igreja, Jesus entrou. Aleluia. Né? E aí ele volta, aí ele, 2 meses, aí deu uma olhadinha. Aí ele passa a noite todinha, meu irmão, para! Se lembra que tu não conseguia, tu aguentou 2 meses. Continua, quem está entendendo, irmão? Continua caminhado, o cara fala palavrão direto. Ele está lutando, né? Irmão, o trânsito é um desafio, sim ou não? Rapaz, o cara tem que ser crente todo dia, direto, de noite,
né? Porque é muito jumento de dois pés na estrada, irmão. E aí, você tem que ficar, meu Deus, me ajuda. E aí o cara tá ali, gente, muita gente fala comigo, o pastor estava com um mês sem falar palavrão. Eu fui fechado, eu esculhambei o cabo, a mãe, o tio, o avô, a quinta geração do cabo, eu esculhambei. Digo, irmão, não é bom, né? Certo não é. Mas o que você fez? Não, pastor, eu pedi perdão, me arrependi. É isso, gente. Se arrepender e continuar a caminhada em Cristo. E continuar. Dar glória a Deus pelos 2 meses que você venceu. Infelizmente pisou na bola aqui. Não volta a pisar na bola não, irmão. Não volta, continua a sua caminhada em Cristo Jesus. E aí o pai diz assim, ó. É só tu pedir, cara. Tira a capa de religiosidade e pede. E pede. Porque o que é meu é teu. Pede. Porque todas as coisas já foram conquistadas nas regiões celestiais. E todas, irmãos. Pastor, por que eu não alcancei? Como é que você está lutando as suas guerras? Chateado, reclamando, murmurando, ou em oração? Aquele filho estava tão magoado, mesmo dentro de casa, que ele fala assim para o pai, ó, o teu filho. E aí depois ele fala de novo, o teu filho. Quando Jesus conta essa parábola, irmão, ele estava contando para quem? Para os judeus. E ali ele falava e os fariseus estavam ouvindo. Para quem que Jesus pregava, irmão? Os pobres, sim ou não? Sim ou não? Certo momento Jesus fala assim, ó, perdão, o sumo sacerdote com os sacerdotes falam assim, ó, vão prender Jesus com os soldados. Os soldados vão prender e aí voltam sem Jesus. Quando eles voltam sem Jesus, eles perguntam assim, ó, por que você não prenderam o homem? Cadê o homem? Aí eles falam assim, nunca vimos alguém falar como esse homem fala. Aí os sacerdotes ficam bala. Diz assim, por acaso vocês também creem nele? Assim como essa plebe maldita, ou seja, esses pobres, esses que não têm nada. E aí nós voltamos para o filho pródigo, irmão. Porque quando nós chegamos perto de Jesus, é desse jeito. Irmão. No mundo espiritual, talvez a gente chegue assim. No mundo espiritual, sem chinelo. Porque é a sandália da salvação que vai botar nos nossos pés, né? Do evangelho para ministrar. Sem proteção, a roupa suja, cheio de amargura, irmão. Cheio de pereba, cheio de ferida. E a Bíblia diz que Jesus, ele nos encontra. E quando ele nos encontra, ainda que as nossas vestes sejam vermelhas, sejam sujas de pecado, ainda que as nossas vestes sejam elas impuras, sejam elas totalmente voltadas ao pecado. A Bíblia diz que o Senhor, ele troca as nossas vestes, nos dá vestes brancas, alvas, mais alvas do que a branca neve. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus, querido. Esse é o meu e é o seu Jesus. Às vezes nós queremos colocar um Jesus de acordo com a nossa maldade. O problema é seu se você é mau. O meu Jesus não é, querido. Ele não é. Ele não está aqui para acusar e nem punir ninguém. Está para nos salvar. É muito claro isso na palavra de Deus. Sabe por que nós chamamos o nosso Senhor de Pai? Porque não há palavra que nós possamos falar. Então, mais próximo, talvez, de algo que a gente venha entender é Pai. Mas Ele é um Pai bondoso, misericordioso. Amém? Fique de pé, deixa eu orar com você em nome de Jesus. Aleluia. Não se despeça, tá? Não converse. Feche seus olhos. Feche seus olhos, querido. E nesse momento eu gostaria que você pensasse. Que você ruminasse aquilo que nós ouvimos. Porque talvez você está aqui hoje à noite e diga assim, pastor, eu não me sinto como filho pródigo. Eu não me sinto que eu abandonei o Senhor, que eu abandonei meus irmãos.
Amém. E aí você diz assim, pastor, eu estou aqui, mas eu também não me sinto como filho mais velho. Quem eu sou? Eu sei de uma coisa, Deus você não é. E nós temos a tendência humana, queridos, de sempre querer ser o bom. Quem quer ser o Saul, irmão? Ninguém. Quando a gente lê a Bíblia, a gente se vê em Davi. Quem quer ser o Júlio Iscariote? Ninguém, irmão. A gente quer ser o Pedro. A gente quer ser o Felipe, que foi lá chamar o Natanael. Ninguém quer ser o ruim, não. A gente quer ser o bom. Estou bem sincero, irmãos, com o Senhor hoje à noite, com o Espírito de Deus que está aí com você. Todos nós temos um pouquinho do filho pródigo dentro de nós. Quem aqui nunca murmurou, irmão? Quem aqui nunca reclamou de algo que está passando, mesmo congregando? Quem aqui nunca duvidou que Deus poderia fazer o sobrenatural na tua vida? Quem aqui mesmo sendo um cristão fiel, perdeu a coragem de pedir a Deus o milagre? Perdeu a coragem de pedir a Deus, Senhor, aumenta a minha fé. Porque a fé que eu tenho hoje, ela não é fé para atrair o milagre na minha vida. Eu tenho entrado no comodismo. E eu tenho sido a pessoa que escolhi viver erradamente. E é muito mais fácil continuar no erro e mentindo do que dizer, Jesus, muda a minha história. Muda a minha história, aumenta a minha fé. Eu quero tomar as decisões certas. Eu preciso do milagre. Ei, o seu Deus, o meu Deus é aquele que diz assim, ó, eu é que sei o pensamento que tenho a vosso respeito. Pensamentos de bem, pensamento de paz, pensamento de prosperidade, pensamento de compromisso, pensamento de aliança, pensamento de transformação, pensamento de você comer do melhor desta terra, pensamento que você cumpra o propósito que eu tenho para a sua vida. Pastor, mas por que eu não estou vivendo isso? Porque não é uma troca. Você não engabela Deus. Não adianta se passar por coitadinho. Sabe por que o filho pródigo foi aceito, irmão? Porque ele arrependeu. A Bíblia diz que caindo em si, ele disse, um servo da casa de meu pai é muito mais abençoado do que alguém que está no mundo. E aí nós achamos que engabelamos a Deus, não funciona, não dá certo. É um arrependimento real, verdadeiro, genuíno. É interessante que os dois filhos têm que ir para casa. O pai corre atrás do filho pródigo quando ele decide ir para casa. O pai poderia ter corrido atrás do filho, pegado o carro dele, o Jeep, a Toyota Hilux, ter feito, eu vou atrás do meu filho, onde ele estiver, e vou trazer embora. Não. Ele não foi, sabe por quê? Porque é o filho que tem que voltar. É o filho que tem que voltar, é o filho que diz, estou voltando para casa. Seja ele quebrado, amargurado, triste, sem nada, ou seja ele com espírito de religiosidade, com a capa de alguém que ele não é. Alguém que deseja ter, mas tem medo de pedir. E hoje à noite, como o dia dos pais, o Senhor é esse pai que está olhando o caminho que você está seguindo. Talvez um caminho tortuoso. Talvez um caminho numa direção cheia de espinhos, cheia de pedras. E Ele esperando, te chamando, talvez gritando. Entra no caminho que eu escolhi para você. Faça essa análise da sua vida.